tarde para você. Está começando Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é o secretário de Educação aqui do município do Rio Grande, Henrique Bernardelli. Vamos conversar sobre os desafios da educação no município e as iniciativas para melhorar a qualidade do ensino. Seja muito bem-vindo, secretário. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Estamos à disposição para responder as perguntas que fizerem. Secretário, para começar o programa, eu gostaria que o senhor falasse da sua jornada como secretário aqui no município. Eu fui convidado pelo Fábio no início da gestão atual, então eu estou como secretário desde janeiro de 2021 até hoje. E o senhor é professor também, né? Fala um pouquinho pra gente. Não, eu sou professor da FURG. Tá? Fiz o ano passado 51 anos de FURG. Estou aposentado agora na FURG. Mas a minha carreira toda na FURG, eu passei grande parte dela na administração da universidade. Então, pela experiência que eu tenho, provavelmente eu fui convidado para ser secretário da Educação do município. Com certeza, e faz muito bem ter essa experiência, né? Porque a gente sabe que assim como tem muitos desafios, tem muitas coisas que já aconteceram, que já desenvolveram no município, certo? Certo. O maior desafio hoje é os famosos que está na boca de todo mundo, mas muita gente às vezes não entende, os TIC, né? Tecnologia de Informação e Comunicação, que deve alterar toda a metodologia do ensino, alterar profundamente a educação nos próximos anos. Esse eu acredito que é o maior desafio que o município, a educação do município tem que enfrentar, é se modernizar e se adequar aos novos tempos. As aulas aqui no município começam só na semana que vem, né? Na segunda-feira. Eu gostaria que o senhor falasse pra gente, fazer um panorama mesmo de como foi o ano passado, né? Então, a rede municipal, tá? São escolas antigas, construídas dentro de um conceito de época, 50, 60 anos atrás. Uma característica das nossas escolas, não as modernas, como o Cipriano aqui, tudo, que tem salas amplas, são escolas com salas pequenas. E isso nos obriga a ter turmas pequenas, consequentemente um número elevado de professores para poder atender todas as turmas. Né? No entanto, o funcionamento, a previsão de funcionamento da rede, com os professores que tem, seria suficiente. Sempre causa alguma notícia, né? A falta de professores. Eu costumo dizer que não há falta de professores. O que há por motivos pontuais, né? Licença por doença, afastamento por outro motivo, né? Se precisa, às vezes, substituir o professor. E a escola não tem a capacidade, não precisa que a rede faça um remanejo. E, às vezes, esse remanejo não é fácil, não é possível para ser ajustado e ter uma resposta rápida na substituição do professor. Isso tem causado alguns problemas. Esse ano, nós estamos alterando toda vamos dizer, a mecânica, né? Junto com os diretores de escolas, né? Existe uma estrutura já de anos de divisão das escolas em polos, né? Então, os polos é por zoneamento. Então, as escolas da mesma zona, nós vamos procurar estabelecer um sistema em que rapidamente a gente possa remanejar professores por causa que ocorram essas faltas, essas falhas, né? Mas o número de situações de sala de aula com falta de professor, mesmo que eventual, é muitíssimo pequeno, né? E eu gostaria que o senhor explicasse por que não há possibilidade de novas contratações, além dessas trocas entre escolas. E isso é uma questão que tem surgido. Por que antes não acontecia isso? Porque antes havia a facilidade do município de recorrer à contratação, né? Nós tentamos estabelecer um processo de contratação emergencial, que nem o Estado tem,
Mas, infelizmente, o contratação emergencial ficou amarrado a chamar professores já concursados. E nem sempre a gente obtém sucesso nisso, porque o professor concursado ele quer ser chamado para contrato definitivo, não para um contrato emergencial. Né? Às vezes ele tem outros compromissos, outras que ele não vai abandonar para um contrato emergencial. Então, essa situação de contratação emergencial resolveu alguns problemas. Hoje em dia nós temos perto de 30 professores em contrato emergencial para substituição dessas faltas por licença médica, por afastamento por licença de outro motivo, né? Mas não foi um mecanismo que surtiu o efeito que a gente esperava, de resposta rápida para a possível falta de professores. Então nós vamos realmente estabelecer quase que uma base de dados de todos os professores existentes de todas as escolas, e quando houver uma falha nós vamos reunir os diretores e ver um remanejo para atender rapidamente. Às vezes porque um problema que as pessoas não se dão conta, por exemplo, um afastamento por gestante, né? Ele demanda um período de 6 a 8 meses, né? E às vezes tu não tem como contratar alguém para fazer num período tão curto, tá? Nesses casos... E a substituição às vezes não é tão simples assim. Não é tão rápida. Rápida, não deveria ser, exato. E nesses casos de falta de professores, né? Como é feito para aquele aluno não perder o conteúdo, não perder o tempo? Recuperação. Da turma, recuperação? Recuperação. Como é que faz? Basicamente a recuperação das aulas perdidas, né? É feito assim como nós tivemos agora o problema do ciclone, né? Das chuvas, né? O ano escolar na Ilha dos Marinheiros terminou só 10 de janeiro, porque teve que ser recuperadas as aulas perdidas. E com essas funções das chuvas também, muitas escolas ficaram prejudicadas? Conta um pouquinho pra gente. Basicamente, nós só tivemos problema de acesso, né? Houve algum prejuízo em algumas escolas, mas rapidamente foram recuperados. E eu digo mesmo que o maior problema com telhado, por exemplo, foram nos ginásios das escolas, que houve algumas escolas que tiveram um prejuízo, uma parte deles destelhada, mas todas já foram recuperadas. Já está tudo normal. Secretário, e como o município se preparou, né, para essa volta às aulas desse ano de 2024? A situação de demanda nas escolas, né, ela tem uma componente nos últimos anos nova, é o aumento dos alunos especiais, né? E isso ocasiona uma necessidade das escolas se prepararem. E tanto é que a própria matrícula, né, obedece aos critérios, e o primeiro critério é a necessidade de especial. E nesse caso aí, né, vamos dizer, é a única alteração que pode ocorrer numa escola que não tem ainda a capacidade de acolher esses alunos com necessidade especial e, de repente, ter uma demanda maior. Mas isso está sendo levantado agora, que está terminando ontem, né? Foi o final das matrículas, né? Porque também, terminadas as matrículas em janeiro, se abre um período para as pessoas que querem trocar de escolas e tudo, procurar vaga em outra escola. Então tem uma série de acomodações que foram feitas nesse período, que agora a gente vai ver o resultado e ver que medidas nós temos que tomar para sanar, porque são coisas imprevisíveis, que a gente não tem como estabelecer que vai ser assim ou não. Né? Nesse caso das vagas especiais é necessário tutores, é isso? Às vezes sala de recursos, professores com formação específica, especial, né? Monitores, é uma série de medidas que tem que se avaliar e tomar para
para atender funcionamento das salas de aula com crianças especiais. E nesse primeiro momento o município vai conseguir suprir essa demanda? Eu espero que sim, né? Esse ano nós estamos com sérias restrições orçamentárias, isso prejudica, por exemplo, o aumento de número de monitores ou de salas de recursos, mas tem que se avaliar as necessidades para chegar a uma determinação do que será necessário. Em relação às reformas que foram feitas, fala um pouquinho para a gente também. Quando nós assumimos, né, uma questão que foi nos colocada na primeira reunião com os diretores era o problema dos telhados, que choviam em escolas, né? Já tinha um levantamento prévio lá, determinando que 16 escolas precisariam de troca de telhado até, no caso, de reforma bastante... E muitas até de nova rede elétrica, porque às vezes escola com 70 anos, os fios não são nem capados em plástico, ainda eram em fazenda, ainda estavam... Então, uma série de adaptações que foram feitas com o tempo e que aquilo se tornava um perigo para a escola. Então, nós começamos com um projeto, com um plano de recuperação das escolas, foram identificados os casos mais sérios, mais graves, e nós já recuperamos 12 escolas, 12 telhados foram reformados, né? Atualmente está terminando a escola, a Casa da Criança, está terminando a reforma dela, ela está funcionando num prédio alugado, vai voltar para lá, né? A própria Luzardi, que é uma escola especial, também está ocupando o asilo, né? Mas, porque o prédio dela teve problema de telhado, também prédio antigo, né? Então, essas manutenções todas que foram realizadas. E, infelizmente, aí tem problema de expansão, né? Porque, às vezes, está faltando vaga, as vagas estão faltando num lugar e está sobrando no outro. É questão de mobilidade urbana, é questão do crescimento da cidade, que não foi acompanhado por um planejamento da educação para atender essas necessidades. Secretária, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre essas expansões. Até mais. Estamos de volta com Sala de Entrevistas. E hoje quem está aqui com a gente é o secretário de Educação aqui do município do Rio Grande, o Henrique Bernadelli. A gente já conversou nesse primeiro bloco, né, sobre muitas coisas, sobre como foi o ano passado, as expectativas para esse ano. E a gente estava falando agora sobre a expansão, né, secretário? Fala um pouquinho mais para a gente. Bom, nos últimos anos foi priorizado a expansão da educação infantil. Era a meta do Plano Nacional de Educação, 100% até 2016, 100% da educação infantil, né? Quando nós assumimos, tinha várias escolas, né, em construção. Estava desativada a educação infantil do Ademar Correia por causa de um acidente lá provocado pela Corsã, que derrubou parte do prédio lá. Mas voltou a funcionar a educação infantil do Ademar Correia. Maria da Glória, na Baía Castelo, foi inaugurado, voltou a escola, né? Hoje, esse ano, na Quinta, nós estamos colocando a funcionar as novas instalações da antiga EMEI da Quinta, que vai ser agora EMEI Abel Troca, né? Vai funcionar num prédio novo, construído, né? E nós temos uma série de escolas de educação infantil que também foram terminados os prédios, que nós estamos no processo agora de conseguir as condições para que elas funcionem. Quais são as condições? É necessidade, professores, que nós temos restrições na expansão da rede para a contratação de professores por causa da lei de responsabilidade fiscal. Isso tem nos atrapalhado até na questão de substituição de professores, né? No caso de licença, porque a gente não pode contratar
nós temos uma restrição de contratação de novos professores. Você pode explicar um pouquinho sobre essa lei, só para o pessoal que está em casa nos assistindo entender? Não, a lei de responsabilidade fiscal, ela foi instituída eu não me lembro bem, mas ela foi modificada agora recentemente no governo do Temer e que estabeleceu condições rígidas para os municípios cumprirem. E basicamente eles não podem gastar mais de 50% da sua receita com pessoal, tá? O índice é esse. Tem uma folga, porque como ela depende da receita, a receita pode variar, de repente se a receita cair, tu pode ficar não cumprindo a legislação, mas na realidade não por culpa ou decisão do prefeito ou do mandatário, mas por situações. Então, os municípios foi dado um prazo, foi dado para eles fazerem um acordo, o município de Rio Grande fez um acordo, então tem algum tempo, parece que 10 anos para se adaptar. Por que ele tem essa necessidade de adaptar? Porque ele estava com, o índice dele era de 62%. Então, ou ele aumenta a arrecadação, ou vai ter que diminuir os servidores, para caber na lei de responsabilidade fiscal. Mas já que ele já está acima do índice, ele não pode estar cometendo a irregularidade de aumentar ainda esse índice. Então, são certas medidas que estão sendo tomadas, porque nesse índice também entram os terceirizados, então uma série de coisas que estão tendo que ser mudadas para se ajustar a essa legislação. Mas o principal problema é esse, não poder aumentar o valor da folha de pagamento. Às vezes as pessoas não pode contratar. Não pode contratar porque o valor está acima, não é restrição ao número de pessoas contratadas, é o valor pago com as pessoas contratadas que não pode passar os 50% da arrecadação do município. E essa é uma restrição que a gente tem lidar e que diminuiu, na realidade, a flexibilidade que o município teria para resolver problemas, às vezes, de eventual falta de professores e tudo mais. Isso tem nos prejudicado. E atualmente há essa necessidade de algumas escolas no cassino, né? Então, o prédio já existem, para a educação infantil. Prédios, né? Existem, são duas escolas que estão aguardando a gente resolver realmente o problema de alocar os professores para o seu funcionamento. Em relação, secretário, à evasão escolar, como foi no ano passado e o que é esperado para esse ano? As evasões escolares, elas têm diminuído, né? Tem todo um processo de acompanhamento com o Conselho Tutelar e tudo mais que faz. A Prefeitura começou com esse novo programa, né, da Cidade Segura e está se investindo em apoio às famílias rio-grandinas, programa das famílias rio-grandinas, tudo isso visando exatamente que as famílias tenham condições de suporte, de apoio para manter os filhos nas escolas e um trabalho feito com eles no sentido de que seja valorizada a educação e que resolva, porque é um programa desse que em algumas cidades deu resultados muito bons. Na Pelotas é um exemplo, da Cidade Segura, que deu muito bom. Então, são uma série de ações que se faz. E a gente nota, por exemplo, o programa de EJA, né? O EJA está reduzindo em função disso, né? A necessidade, as vagas, a demanda de vagas no EJA vem diminuindo bastante nos últimos anos, né? Em função porque não há uma evasão. Está diminuindo a evasão também. Então, o sistema está, como eu digo, está cumprindo a sua função de educar as crianças no tempo certo. E a gente teve aquela pandemia que bagunçou tudo, né? E aí está levando ainda está em recuperação para se recuperar, né? Como está sendo essa recuperação? Ela varia de região, varia de zona, mas
As escolas fizeram esforço para essa recuperação, estabeleceram programas de recuperação, né? E agora com esses programas de avaliação que a gente vai ver o resultado tanto que foram feitos ano passado duas SAERs e o SAEB, que fazem a avaliação da rede de ensino. Nós estamos esperando o resultado agora para ver se uma medida eficaz, porque uma coisa é a avaliação da própria escola que vai. Mas inicialmente houve um prejuízo bastante grande, né, que começa a ter que se mudar o plano de aula de disciplinas adiante para recuperar coisas que nos anos anteriores não foram alcançadas. Secretário, e a escola modelo, né, aqui do município, a Cipriano, né? Eu gostaria que o senhor falasse dos benefícios que essa escola trouxe aqui para o município. Não é que seja uma escola modelo, é uma escola diferente. É a única escola, era isso que eu queria perguntar. É a única escola daqui cívico-militar, né? Cívico-militar, né? Foi um programa estabelecido no governo passado, que agora foi desativado, né? Mas os resultados alcançados, e isso é demonstrado pela procura de matrículas, né? Que excede muito a capacidade da escola, a escola já está no limite dos limites, né? Mas os resultados são muito bons. Tanto que o prefeito resolveu manter o programa de escolas cívicos militares. E o que é feito diferente nessa escola? Basicamente, o que é feito diferente nessas escolas, né, como é que eu vou explicar? É um reforço da preparação da cidadania, né? Questões de responsabilidades, conceito de pátria, conceito de cidadania mesmo, de como funciona, de respeito, um pouco de disciplina. Basicamente é isso. Nós temos um programa que funciona junto com a Marinha, que é o programa, tem o Ametista e escapa o nome do outro, para meninas e para meninos, né? Que é na mesma linha, só que esse é curto espaço de tempo, né? É feita uma seleção, né? Participa o Conselho Tutelar, é nesse sentido, né? De fazer as crianças entenderem como funciona a sociedade, qual é a participação delas, qual é a responsabilidade delas na sociedade. É nesse aspecto que funciona a cívico-militar. Fica meio estranho porque é cívico-militar, vão fazer treinamento militar, não tem nada disso, simplesmente se aproveita o pessoal das Forças Armadas que estão na reserva, né, e que tem toda uma preparação para isso, para ajudar na escola, na estruturação desses programas na escola. Secretário, a gente está chegando ao fim já do nosso programa hoje. E eu gostaria que o senhor falasse, nessa segunda-feira, quantas escolas retornam às aulas? O município tem 76 escolas, todas voltam. Né? Quantidade de alunos, mais ou menos? São esperados em torno de 19.500 alunos na rede. Nós tivemos uma demanda não atendida, né, de cerca de 1.400, mas a grande maioria dessas coisas é no sentido de transferência, de troca de escola, coisa parecida. Porque a matrícula obedece a uma série de conceitos, e um deles é o de zoneamento, né? Aí quando a pessoa está numa escola e se muda para outra, ela vai ter que concorrer com as vagas do outro lugar. E às vezes essas mudanças não ocorrem no período certo. Então, fora do período, ela precisa de vaga e às vezes não tem. Então, é uma dificuldade que a gente encontra, às vezes, de acolher esses pedidos de demanda de transferências de vagas. E para essas pessoas, para essas famílias que ainda têm dificuldade nesse momento, né, nessa reta final, né, de inscrições e começo de aula, quem eles devem procurar? Não, o processo andou. Ontem foram as escolas, né, julgaram todos os pedidos que estavam pendentes ainda, depois da matrícula, que se inscreveram para transferência, para solicitando vaga.
A partir do resultado das escolas agora, a gente vai ver o que ainda precisa ser feito e o que podemos resolver a respeito dessas vagas. Às vezes é necessário dar alguma atuação junto às escolas, no sentido de ampliar ou abertura de turmas ou coisa parecida. A gente tem que ver se tem a condição e a necessidade também. Há alguns anos atrás, a gente procurou resolver antecipadamente isso e não funcionou bem, porque se abriu turmas que depois se viu que não eram necessárias, porque as demandas não eram especificamente de falta de vaga, era muito mais de escolha de qual escola. Mais de 1.000 alunos que até então estão ainda deslocados, até segunda-feira? Sim, vamos saber o resultado deles. Mas não são alunos que estão sem aula, são alunos sem matrícula, são alunos procurando trocar de escolas, a maioria deles. Para ficar mais perto. Muito obrigada pela presença aqui hoje, secretário. Tá. Agradeço, estou à disposição de vocês, sempre é importante, né, uma oportunidade de a gente se comunicar com a comunidade. Né? Obrigado. E para você que me assiste aqui, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram, @bruna.cantalupe. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.